Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM. Estamos neste momento entrando no ar o seu, o meu, nosso programa Novo Tempo, um convite para as reflexões, as quebras de paradigma desse novo tempo, onde uma série de pensamentos que nos acalentaram no passado deixam hoje de ter a mesma importância, porque coisas novas estão sendo descobertas, coisas novas estão sendo inseridas nos códigos, coisas novas estão nos chamando a atenção para a reflexão, porque realmente essa é a proposta do nosso programa Novo Tempo. Por isso está na hora de nós abraçarmos a fraternidade. E abraçar a fraternidade é acontecer realmente o respeito mútuo entre todas as religiões, porque foi uma proposta ecumênica de Jesus. Amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos tenho amado. E a gente precisa recordar que Jesus não era católico, Jesus não era evangélico, Jesus não tinha nenhuma religião a não ser o amor ao próximo. Por isso, é isso que nós devemos fazer. Vamos deixar de nos separarmos em nome da religião para nos abraçarmos em nome dela, porque esta é a grande proposta de Jesus. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Se a gente não conseguir amar na proporção de Jesus, pelo menos precisamos fazer um grande esforço para amar a todos os nossos irmãos, representantes de todas as religiões, porque as religiões são faculdades do Espírito, que nos educa para a luz, né? Agora, não é para que a gente viva brigando, dizendo eu estou com a verdade, você está, meu Deus não é o seu. Isso é fruto da ignorância. Só existe um Deus. Então, esse Deus único que existe é de todos, não é de um ou de outro, mas de todos. Se você tem um Deus particular, fique com ele, é todo seu. Mas ele não é importante para os outros. Importante para todos é Deus, o único que existe, né? Porque o seu particular não é o único que existe para todos. Então vamos repensar, porque este programa é para as reflexões de um novo tempo. Bom dia, Sandra. Bom dia, seu Gilson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Duarte. Bom dia, Marquinhos e Dona Marli, que está aqui conosco. Bom dia a esse dia maravilhoso, a esse sol nessa manhã de inverno. Tem um painel aqui na nossa janela muito bonito, que a gente está vendo todo iluminado pelo sol, né? E não cobra, o sol ilumina e não cobra. Não cobra, não cobra. Ilumina todo mundo indistintamente, ninguém tem conta de luz atrasada com o sol. Isso, as plantas agradecem, realiza-se a fotossíntese, nós temos a oportunidade de realizar a vitamina D no nosso organismo e temos ainda em alguns momentos imagens maravilhosas, além do quentinho que ele nos proporciona aí no inverno aí.
que, olha, a gente busca Ele e busca com vontade, como a gente quer um sol em determinadas manhãs, né? E aí nós vamos começar o nosso programa, Sr. Gilson, com uma reflexão. Reflexão do dia. O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos tudo, é pouco diante do que Deus faz por nós. As pessoas que espalham o amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Quem nos disse isso é a irmã Dulce. Tá vendo? Irmã Dulce da Bahia. Se nós tivéssemos preconceitos, não tinha pensamentos aqui de pessoas assim. Mas a irmã Dulce é uma referência. Os nossos irmãos espíritas da Bahia, eles amavam a irmã Dulce, trabalhavam com ela no seu hospital, tanto quanto nós que estamos aqui em todos os estados do Brasil, todos nós espíritas tínhamos um respeito imenso pela irmã Dulce, pela Madre Teresa, não é? Pelo Martin Luther King, que era evangélico. Nós temos um respeito enorme por São Francisco de Assis, por São Vicente de Paulo, que as pessoas conhecem pouco a respeito da vida missionária de Vicente de Paulo. Temos que ler um pouco mais a respeito dessa pessoa magnífica que nasceu na França em abril de 1581 e que a gente precisa conhecer melhor o seu trabalho altruístico, o seu trabalho que durou até os seus 79 anos quando ele desencarna, mas é uma vida de exemplos, de dedicação, e a gente precisa ler um pouco mais. E independente da questão religião, nós temos que admirar o homem magnífico que foi São Vicente de Paulo. Nos deixou um legado, né? Um legado. Inclusive, é bom a gente esclarecer que foram vários os espíritos que ditaram para Allan Kardec os princípios da doutrina espírita. E na parte filosófica da doutrina, um dos espíritos que dita princípios é exatamente São Vicente de Paulo. Então, o espiritismo é eclético, ele é feito de vários pensamentos, como o de Lamennais, de Lacordaire, que eram bispos católicos. Então é preciso que a gente observe que a doutrina espírita tem a participação de Santo Agostinho em seus princípios ali. Aqueles que a gente estuda são desses grandes pensadores, de Sócrates, de Platão, de São Vicente de Paulo e também de Paulo Apóstolo, né? É preciso que a gente também conheça o Espiritismo, porque lá no Espiritismo nós temos muita coisa a respeito de São Vicente de Paulo, o homem Vicente de Paulo, magnífica criatura. Me fez lembrança agora do livro Paulo Estevão, que na época, num determinado momento, um determinado papa colocou que o que estava sendo escrito ali ele estaria avalizando como Com algo certeza. Ocorrido enquanto história de São Vicente. E, aquilo ali... Desculpa, a história de São Paulo e a história de Estevão. Um dos livros mais emocionantes que eu já li. Estevão, ele acaba sendo canonizado, ele é Santo Estevão, mas antes de Estevão ele tinha um outro nome, chamava-se Gesiel. Era o nome verdadeiro dele. Depois ele é canonizado como Santo Estevão. Ele é batizado como Estevão por Pedro, o apóstolo. E falando em Pedro, hoje a Igreja Católica homenageia esse nosso personagem também, que também nos trouxe muito. Hoje é um dia de comemoração. Um homem rude, pescador, de princípios simples, mas que realmente fez parte da equipe de Jesus, a grande equipe de apóstolos
que Jesus disse: já não vos chamo apóstolos, mas amigos. Vocês são meus amigos. E um amigo nunca esquece dos seus amigos. É isso mesmo. E vamos à nossa agenda cultural. Para hoje, dia 29, o centro não vai ter palestra pública agora à tarde. Mas tem um bom motivo. O motivo é que vai ter uma festa junina da creche Lar de Meimei. Então, a gente já aproveita para convidar a todos. A festa vai ter início a partir das 2 no Iracã. E, pelo que eu estou vendo, essa festa vai estar muito boa e vocês estão todos convidados. Então, no Iracã, a festa junina da creche Lar de Meimei, a partir das 2, 2h30 da tarde, vai ter dança, vai ter as comidas típicas, vai ter música, vai ter muita alegria, com toda certeza. É só você ir lá para conferir. Vai até lá. É lá no Iracã. E vocês também estão convidados a conhecer o Bazar do Centro Espírita Allan Kardec. Lá tem itens para atender a necessidade da população. E a renda arrecadada no Bazar é revertida para as obras sociais da instituição. Temos sorteio de livro também, e o nosso sorteio hoje é deste livro, Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Porém, hoje a forma do sorteio vai ser pelo telefone e pelo WhatsApp. Aí eu preciso do Duarte para nos falar desse número. O pessoal que queira ganhar vai conversar com o Marquinho ou vai colocar o seu nome no WhatsApp. Em quais números, Duarte? O telefone da Rádio Futura é o 3622-9606 e o WhatsApp é o 99919-1069. Tá aí, gente. Então, hoje, os canais para ganhar este livro é o telefone fixo aqui da rádio e o WhatsApp. No fixo, vocês vão falar com o Marquinho, tá certo? E tem mais convites. O convite é para a loja Amor Perfeito, a sua loja de artesanato da cidade. Está aguardando você, venha nos visitar. Está esperando o quê? Vai lá, lá você vai encontrar itens que são a sua cara, são lindas peças feitas para você. A loja Amor Perfeito fica na Rua Francisco Macelli 32, no Centro Espírita Allan Kardec. Fica tudo juntinho ali. O centro, a loja Amor Perfeito, a nossa livraria Humberto de Campos. Então, se você não for sorteado e ainda assim queira esse livro, nossa livraria também está lá, tudo junto lá. E nossa programação semanal no Centro Espírita Allan Kardec. Nós temos as segundas-feiras, às 2h30 da tarde, estudo, às 8 da noite também tem estudo, a quinta-feira, 8 da noite, e ao sábado, às 3 da tarde. Às quartas-feiras, nós temos a Escola de Estudos Espíritas, que começa às 7h20 da noite. Porém, nesse mês de junho, nós temos alguma situação que nós precisamos informar você direitinho. Nas segundas-feiras, nós teremos as 2 próximas, porém, depois vai ter detetização na casa, então vai ter uma interrupção de algumas segundas, depois a gente retorna e a gente vai avisar aqui exatamente quando houver o retorno. A escola também teve que encerrar o seu primeiro ciclo, agora na última quarta-feira, e a gente retorna na primeira quarta de agosto. E aos sábados também hoje não tem, e a gente vai informar por aqui quando ocorrerá o retorno devido à detetização. E a gente vai agora a um rápido intervalo e nós vamos ficar com uma música de Tom Jobim, Eu Sei Que Vou Te Amar.
Lembrando que o nosso livro está sendo sorteado somente pelo telefone fixo e pelo WhatsApp. E vamos iniciar a nossa reflexão pelo estudo. Nós vamos falar, então, os órfãos. Que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse. E o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabeis que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosseis recompensados pela sua gratidão. Deus permite que, às vezes, sejais pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança para fazer o bem. Isso, Gilson. Então, às vezes, isso daí ocorre essa moeda, né? a pessoa não percebe as palavras que foram ditas por Jesus no Evangelho. Ele nos disse: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita. Isso significa que devemos fazer o bem pelo bem e não ficar aguardando reconhecimento, que a pessoa realmente entenda que um dia nós a beneficiamos, porque isso soa mais como vaidade, como prepotência, como imposição, do que como verdadeira caridade. A verdadeira caridade não oprime. A verdadeira caridade é silenciosa, é amorosa. A caridade não se faz sem amor. Anda sempre, a caridade e o amor andam de braços dados. Por isso a gente não deve requerer que as pessoas reconheçam o benefício que se faça. Nós devemos fazer o bem pelo bem e pela satisfação de fazê-lo. Devemos nos sentir felizes por fazê-los. E quando a ingratidão é o retorno que nós temos pelo bem que foi realizado, isso é apenas um teste para ver onde anda a nossa vaidade, a nossa prepotência. Porque está vendo, eu fiz um bem a essa pessoa, ela nem agradeceu, mas não precisa agradecer. O importante é que você tenha feito. Se ela não agradeceu, você vai aprender a relevar, a compreender o estado, e você perguntou-se a si próprio por que ela nem mesmo agradeceu. É preciso saber medir a extensão das dificuldades alheias. Às vezes a pessoa está numa necessidade tão intensa que você traz um benefício para ela, e o benefício é tão pequeno para a extensão do problema que ela tem, que ela olha para você e não diz nada, apenas não diz nada, e aí você pensa que ela não agradeceu. Uma certa vez aconteceu o seguinte: um homem pedia dinheiro porque disse que estava desempregado e a família passava por necessidade. Então alguém chegou e lhe deu R$1. Aí ele, com aquele R$1, ele foi beber, né? Foi tomar uma cachaça. Aí o cidadão que deu disse: espera aí, você pede esmola, a gente dá R$1 e você vai beber? Aí ele disse: pois é, moço, para esquecer, porque o que eu vou fazer para minha família com R$1? Né? Então o dinheiro é a coisa mais simples de se dar.
O mais importante será você assistir a pessoa. E assistir é você dialogar com ela e descobrir que a necessidade dela não é R$1. A necessidade dela não são R$10, mas ela tem uma necessidade maior que às vezes não é dinheiro, e a gente pode atender esta necessidade quando realmente nós temos o interesse, a vontade de auxiliar. Porque existe, no silêncio da criatura que está calada, existe uma dor tão grande que às vezes você só percebe nos olhos tristes dela. Mas é preciso que a gente aprenda a fazer essa leitura para que não ponhamos a mão na bolsa e tira R$1 e dá a ele. Sabe? Isso é até humilhante. São Vicente de Paulo, que comentávamos ainda agora, ele nos informa o seguinte: quando tiverdes que dar uma esmola para alguém, é preciso que haja tanto amor no seu gesto que a pessoa não se sinta humilhada. Isso aí é São Vicente de Paulo, tá? Então, você precisa perceber isso. O nosso próximo é o próximo. Ele é a nossa referência, ele é o reflexo da nossa própria imagem. Ele é alguma coisa que diz algo de nós. E se a gente quer realmente a retribuição divina pelo que a gente faz, nós devemos entender em essência, o que significa fazer o bem, fazer a caridade. Você vai dar um sapato velho para uma pessoa, Jesus coloca essa situação da seguinte maneira: quando você for dar alguma coisa, fazer a seu próximo aquilo que você gostaria que ela mesma, esse mesmo próximo, fizesse a você. Acreditamos nós que nós não queremos um sapato velho, nem queremos uma roupa poída, velha, usada, que já está caindo os pedaços. Então a gente deve dar ao próximo alguma coisa que seria para nós, o que nós gostaríamos de receber. Agora, é evidente que há coisas que a gente usou e usou pouco, e que realmente pode ser dado, mas aquela que já não tem serventia, é melhor que a gente se desfaça dela do que humilhar as pessoas com uma roupa rasgada, um sapato furado, sabe? E é melhor a gente conversar com a pessoa, que o grande problema humano é que ninguém tem tempo para conversar com alguém. Todo mundo está com pressa e a gente não sabe que pressa é essa. É pressa no trânsito, ninguém espera por ninguém. Você está manobrando o seu carro, tirando do estacionamento. Quando você vai dar ré, o outro passa por trás de você. Se você não prestar atenção, bate nele porque ele tem pressa. Chega na rua, você quer atravessar, mas o motorista está com pressa, o motoqueiro está com mais pressa ainda, e o rapaz da bicicleta não tem respeito nenhum, ele vai passando. Você para o seu carro para alguém passar na faixa, o moço da bicicleta não para, ele vai e às vezes atropela. É preciso regulamentar o pessoal que anda de bicicleta. Bicicleta é um veículo, e se é veículo tem que respeitar a sinalização, mas eles não respeitam, anda contramão, atropela os outros, ainda xinga e fica por isso mesmo. Mas ele não é culpado não, culpado é quem não regulamenta a vida dele no trânsito. Então é isso, a gente precisa analisar melhor as criaturas e ver a extensão dos problemas que ela tem. E quando a gente vai descobrir, os problemas das criaturas se resumem em educação, sabe?
Nós estamos muito carentes de educação. É por isso que não se respeita o próximo, que não se faz pelo próximo aquilo que a gente queria que ele fizesse. Ninguém tem mais paciência de esperar para ouvir o que o outro alguém tem a dizer. E quando a outra pessoa quer falar, ela corta e fala ela mesma. Fala em cima da fala da outra e acaba não se inteirando do problema que a pessoa quer lhe relatar. Então a gente precisa modificar tudo, porque até para fazer uma doação para alguém é preciso ter educação. São Vicente já o disse, né? E isso também é uma bandeira dos assistentes sociais. Eles têm toda uma batalha para sair dessa condição para ir para a promoção social. Exatamente. Para promover o ser, para colocar ele em dignidade, para fazer com que esse elo que nós queiramos e realmente a gente precisa ter com o nosso semelhante seja feito da melhor modo possível e que se sustente. Lá no Centro Espírita Allan Kardec, para um momento. No Centro Espírita Allan Kardec, nós temos programas de conscientização da pessoa para que ela seja promovida, que ela se autopromova, porque ela se autossustente e que não precise estender as mãos para pedir. Nós temos até cursos profissionalizantes onde a pessoa sai da condição de dependência e acaba sendo protagonista, gerindo a sua própria vida, ganhando o seu próprio sustento com o trabalho, a profissão que aprendeu lá. Lá tem vários cursos que são ministrados graciosamente a fim de tirar a pessoa dessa condição. Isso é que é caridade. Isso é que é auxiliar, é quando você dá à pessoa autonomia para que ela não viva mais de mãos estendidas pedindo, porque é uma humilhação para ela e você precisa tirá-la dessa humilhação. Fazer o bem envolve um nível de consciência. É esse bem que está sendo que nós estamos dialogando aqui, né? Então, ainda tem a caridade material, tem a caridade espiritual, aquela que realmente a mão direita, ao fazer, não dá conta do que está fazendo para a mão esquerda. Eu imagino que essa é aquela que a gente faz e esquece. Com certeza. De repente, alguém... Você tem que fazer o bem pelo bem, despreocupadamente, sem interesse nenhum pessoal. Aí está fazendo, de fato, o bem. E, principalmente, o bem é uma coisa que não se troca por dinheiro, tá? Dinheiro é uma coisa que a gente deve ganhar pelo nosso trabalho, aquilo que a gente fez de trabalho material. Essa questão mais ética não pode envolver dinheiro. E quando envolve, fica com uma aparência de falsa profecia. Aí nós temos a caridade que é espiritual, onde nós somos um instrumento. E aí, de repente, é nessa que nem a gente se percebe. Na leitura do texto fala sobre isso, que realmente... Se a gente procura recompensas materiais pelo bem que faz, é porque não está desejoso de recompensas espirituais, né? Se a gente quer a recompensa material, significa que na espiritualidade não teremos nada para receber. Não teremos nada em haver. Apenas nós receberemos a informação de que tudo que nós desejamos recebemos aqui mesmo. Tudo que a gente queria, recebemos aqui mesmo em bens materiais, porque os bens espirituais não se troca por dinheiro. Dai de graça o que de graça recebeste, essa é a palavra de Jesus. E no estudo aqui nós vamos continuar. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos? Ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós e não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo,
ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo frequentemente uma vida de devotamento ao seu benfeitor. E assim que sem os suspeitadores tereis contribuídos para o seu progresso moral, e reconhecereis então toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalho para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, sem vos deixar bater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para com seu mútuo progresso, admirareis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. É isso mesmo, e até mesmo aquelas coisas que apresentam uma fisionomia de prejuízo, Deus sabe como utilizar os aparentes prejuízos em benefícios para as criaturas. Porque, de momento, alguma coisa pode ser muito grave, muito séria, pode ser um prejuízo, mas aquele prejuízo é momentâneo, a gente não enxerga o benefício que um determinado acontecimento pode trazer daqui a um ano, daqui a alguns anos ou alguns meses, porque na hora ele não foi agradável ao entendimento, nós não soubemos como administrar, como absorver aquele fato, aquele acontecimento. Mas isso fica naquela palavra que Jesus nos disse, que o mal precisa vir, né? O escândalo precisa acontecer. Mas ai daquele por quem o escândalo vem, né? E aí Jesus ainda dá uma imagem drástica. Ele diz, melhor seria do que ser veículo do escândalo para o próximo, melhor seria que ele tivesse uma pedra amarrada ao pescoço e fosse lançado no oceano. Uma pessoa com a pedra no pescoço lançada no oceano afunda mesmo, né, e vai se afogar. E veja só, seria melhor isso do que a ingratidão, né? Por isso é preciso que a gente observe muito bem e inclusive, entendamos a pessoa sem fazer análises a respeito dela, sem ficar avaliando as pessoas, sem ficar criticando as pessoas. Eu não gosto muito de usar a palavra criticar, quando na realidade as pessoas estão apenas falando mal da pessoa, aí fala que está criticando. Não é criticar. A crítica é uma arte. E só critica quem tem conhecimento de causa, só critica quem tem competência para isso. Porque aquele que é o crítico, está criticando algo, ele tem o dever moral, o dever ético de dizer à pessoa criticada como é que se faz melhor aquilo que ela está fazendo. E se ele não é capaz de indicar outros caminhos, outras metodologias, outras soluções mais viáveis, então ele não está criticando mesmo, ele está falando mal da pessoa, avaliando mal, fazendo julgamentos das pessoas. E ninguém está em condições de julgar ninguém, porque nós temos muito em nós para ser julgados. Se antes de julgar o próximo nós nos auto-julgássemos, não teríamos nem condição de abrir a boca para julgar o nosso semelhante, o nosso próximo. O apóstolo Paulo dizia que a gente costuma enxergar um cisco no olho do nosso semelhante e não enxergamos uma trave que às vezes está no nosso olho, né? Nós sempre avaliamos bem quando não se trata de julgar em causa própria. Aí a gente alivia para o nosso lado. Mas quando se trata de avaliar os outros,
nós não temos o mínimo de piedade. E é preciso a gente ter piedade do próximo, porque não temos condições de avaliar a extensão da dor e do sofrimento do nosso semelhante. Nós apreciamos uma certa feita, um fato, que a pessoa dizia assim, não, porque eu sofro muito. Aí o outro disse assim, não, mas eu sei que você sofre. Aí ele disse assim, o senhor não sabe o quanto eu sofro. Só eu posso saber o quanto sofro porque eu estou sentindo. O senhor pode supor, o senhor pode fazer uma ideia do que eu estou sofrendo, mas o senhor não sabe exatamente a extensão da dor que eu estou sentindo, porque isto só eu posso saber. E isto é uma realidade. A gente sempre tem a maneira, não, mas eu sei. Você não sabe. É preciso a gente saber ser indulgente com os nossos pares, né? As pessoas que têm contato conosco. A linguagem da internet trouxe o tal do mimimi para dizer isso. Tem alguns ditados, né, que deveriam ser mais bem refletidos por nós para serem repassados ou não mais repassados, que você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Ninguém sabe o que é a dor do outro, a situação do outro, e aí gerar esse tipo de comentário realmente é gerar uma dor que não lhe pertence, a dor do outro. É por Ninguém isso tem que essa capacidade plena nessa de questão saber. de internet, principalmente de redes sociais, eu estou fora. Eu raramente, eu só faço contato com o que é sério. Essas bobagens, opiniões pessoais sobre tolices, eu não entro nessa. Por isso eu não fico toda hora olhando o meu telefone. Fazer o bem pela internet, eu acho que a gente ainda vai ter que aprender e aprender muito. Então, aquele é um ambiente... Eu recebo muitos pedidos pela internet. Esses eu respondo. Sim. Mas tem tanta coisinha que acontece, eu passo por cima, deleto, limpo a conversa, porque não interessa coisas que não rendem algum benefício real para as pessoas. Bom, temos uma ouvinte que nos deu um bom dia aqui, a Cleia Morena. Cleia Morena. Ela está nos dando bom dia aqui. Bom dia a todos da rádio. A gente vai retribuir esse bom dia. Bom dia aí também, Cleia Morena, né? E quem mais quiser se manifestar aqui, pode dar o oi aqui para a gente, que a gente repassa. Quem quiser fazer pergunta aqui também, pode fazê-lo, né? Bom, do estudo aqui... Tem uns que nos pedem, lá do Lar dos Vicentinos. surgiu, Pois o nosso abraço para todas aquelas senhoras lá do Lar Vicentino. Nosso fraterno abraço a todas. Elas nos ouvem pela rádio, então não tem como eu ver os nominhos dela aqui, né? Então, a todas que estão aí no Lar São Vicente, recebam o nosso beijo, o nosso abraço. Obrigada aí pela audiência. E elas tiveram, num determinado momento, uma determinada dúvida, Sr. Gilson. Chegou até mim. Elas ficaram em dúvida sobre a relação do céu. Do céu, como compreender céu. Então, me parece que num determinado programa foi dita a relação do inferno e o céu. Do inferno parece que levou-se uma certa compreensão. É sempre bom a gente entender que céu e inferno não são um lugar. São estados de consciência, estados de elevação do espírito. Há pessoas que constroem dentro de si o seu inferno particular, porque são pessoas que vivem falando da vida alheia, são pessoas que têm atitudes impensadas, atitudes não éticas. Evidentemente, ela vai fabricar um infernozinho particular, e esse inferno é dentro de si mesmo, na sua própria alma. Mas há pessoas que vivem proclamando o bem, que são pessoas que
o que há de ruim da vida alheia, eles se calam, eles não comentam, não levam adiante, não fazem censuras, porque também são censuráveis. Esses estão construindo o seu céu também. A gente não vai ali para um céu, porque Deus não está no céu, Deus está em toda parte, Deus é não local, Deus está aqui onde eu estou, aqui no estúdio da Rádio Futura, Deus está com você aí na sua casa, Deus está em toda parte, porque Ele é onipresente. Tá? Posso afirmar, Sr. Gilson, que eu estarei no meu estado de céu, mesmo que eu venha fazer o bem e venha a receber a ingratidão? Com certeza, principalmente se receber a ingratidão e souber compreender, não relevar essa ingratidão, você está construindo um céu maravilhoso. E se ocorrer o meu desencarne, aí eu vou entender o que é o Você céu. estará reunida com pessoas que tiveram construindo o seu céu. Então, elas vão construir também um ambiente propício a essa boa convivência, né? Mas para elas não é um lugar definido, é onde elas estiverem, o céu estará presente, Então, porque o céu está dentro delas. Ela pode ir na profunda dos infernos particulares de muita gente, mas ela estará em presença do seu próprio céu. Por isso é bom que a gente reflita a respeito disso. Eu não vou ali porque tem um inferno, que tem um fogo que queima, porque a gente aprendeu por estudos que a alma da gente, ela não queima. A alma da gente não se afoga. O que se afoga é o corpo, porque tem que respirar. E se não tiver oxigênio embaixo d'água para ele respirar, ou o seu aparelho respiratório não é próprio para respirar embaixo d'água, vai ocorrer a morte biológica do corpo físico. Mas a alma não vai morrer, a alma não se afoga, né? Tanto quanto a alma não se queima. Por isso mesmo, esse queimar é remorso. É um sentimento que dói, sabe? Mas por que eu fui fazer isso? Aí é que é o inferno, sabe? É justamente isso. Mas a gente tem coisas das quais a gente não tem que se arrepender. A gente tem coisas cuja lembrança nos traz uma satisfação imensa. E principalmente uma das coisas mais gratificantes é quando alguém que você nem conhece direito, ela chega perto de você e diz assim: olha, eu queria lhe agradecer o benefício que você me fez. E você se pergunta, mas quando foi que eu fiz esse benefício? Mas a pessoa está lhe agradecendo. Este é que é o céu do desinteresse. Esse é maior ainda do que os outros. Mas não é um lugar ali não, porque os espíritos iluminados do Senhor, os espíritos de Deus, eles estão em todo lugar. Eles não estão parados num lugar de contemplação ociosa, de braços cruzados ou de mãos postas, sem fazer nada, sabe? Seria até um desagrado a Deus, porque dos mais velhos, o mais velho é Deus, mas Deus trabalha todos os instantes da vida da gente. Então não tem ociosos juntos de Deus tem trabalhadores. Todos eles. Por conseguinte, eles não estão num local definido e ali onde eles estão é o céu, porque ele vai ficar separado dos outros egoisticamente, sem fazer nada por quem sofre. Está percebendo como é que são as coisas? Então ele vai justamente, aqueles que são os que construíram este céu, eles estarão sempre à procura daqueles que se desequilibraram, que perderam a paz, que perderam a tranquilidade, que construíram seu inferno, onde ele vai tentar auxiliar a este companheiro a desconstruir este inferno e começar a escrever uma página nova em sua vida, que seja a construção de um novo céu. Sabe, os espíritos do Senhor estão por toda parte, principalmente onde existir dor e sofrimento. Eu me lembrei, para dar uma analogia, dos médicos sem fronteira. Exatamente. Eles
eles são tão compromissados com o que eles vieram, né? Então, eles têm aquilo que eles abandonam sua família, abandonam seu país, vão àquela missão, um lugar onde as pessoas estão se degladiando por questões que nem sabe se dizer exatamente por quê, mas uns estão matando os outros e ele está lá fazendo o que o coração dele pediu para ser feito, num ambiente dos mais, imagino eu, difíceis ao olhar da humanidade. E ele está cumprindo a sua missão. Ele está fazendo o céu dele. Apesar de tudo de que estar ao lado dele... E que dele, céu ele está construindo? Está dizendo o porque contrário. são lugares improvisados, são barracas cobertas Sim. de lona que eles transformam em hospital, em consultório de atendimento, fazem tudo o que pode. Se você realmente quer contribuir com dinheiro, contribua com os Médicos Sem Fronteira. Esse faz um trabalho lindo e faz pelo semelhante, independente de seja lá quem for, eles fazem o bem. E um dia desses eu vi na mídia, né, no repórter, que bombardearam uma dessas unidades onde eles estavam trabalhando, feriram doentes, feriram até alguns médicos mesmo, para a gente ver como é que se constrói, uns construindo o seu céu e outros construindo o inferno em si próprio, porque agredindo os outros com armas. Olha, a alma não morre e a alma se compromete e num tempo qualquer ela tem que ressarcir todo o prejuízo cometido contra o próximo. E ele vai desencarnar, esse médico. Pode até ser que seja ali, pode ser que seja em outro momento, mas como ele foi àquele lugar onde nós estávamos naquela situação toda, porém, ele estava no exato lugar dele, fazendo o que lhe cabia, tendo uma ligação direta com o Criador. O céu dele foi feito enquanto ele estava encarnado, e se ocorrer o desencarne dele, e vai ocorrer, como vai ocorrer com todos, um outro céu ele vai conhecer. Né? Exatamente. Ao desencarnar. E você observa como as pessoas fazem as suas escolhas na vida. Ele forma-se em medicina e vai buscar a condição mais hostil do ser humano para exercer a sua profissão com amor, com carinho, onde ele não tem status, ele não vai ficar nas grandes reuniões tomando champanhe, né? Ele não vai ter um status pessoal, social. O status dele é um status espiritual, porque ele está onde a necessidade está graçando. Então há essa coisa, a medicina, o médico é um sacerdote da saúde, é preciso que se entenda isso. É que o mundo, a estrutura desenhada para o mundo, ela tem esses desagrados, né? Onde a pessoa não pode pagar, então não tem. Se a pessoa pode pagar, está tudo bem. Se não pode, não tem. Então, a gente observa o quanto uma nação, as nações e os governos têm que crescer, porque a saúde é um dever do Estado. Mas, até que se chegue a uma saúde dever do Estado, tem muito o que se construir, principalmente muito o que evoluir dentro do ser humano, para que ele vença o egoísmo e dê ao alcance de todos aquilo que ele tem para si próprio. Aí ele estará fazendo uma saúde para todos, uma educação para todos, onde o Estado realmente tenha condições e competência para propiciar às criaturas a educação. E é justamente isso que faz a sociedade crescer fraterna, amiga e sem necessidades. E o nosso estudo vai continuar ainda falando do bem. E ele continua assim. A beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmão em todos os seus semelhantes,
e para isso que nós socorrer iniciamos o nosso necessitado. programa. Não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus, que manda amar até mesmo os inimigos. Se repelisse um infeliz por ter crença diferente da sua, que o socorra, pois, sem lhe interpretar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será esse o meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Esses são os nossos desafios. Lá no Centro Espírita Allan Kardec, essa pergunta não existe. Qual é a sua religião? Isso não é interesse nosso. Nós simplesmente atendemos qualquer pessoa que nos procure. Será atendida. Ela própria que às vezes diz, eu sou católica, o senhor sabe, seu Gilson, eu sou evangélica. A nossa resposta em prosseguimento à conversa é a seguinte: graças a Deus, né? Graças a Deus você é evangélico, graças a Deus você é católico, então que a gente possa dar as mãos fraternalmente e caminharmos unidos pela vida sem ódio, sem rancores, sem aversões uns pelos outros, porque o pedido de Jesus é que nós nos amemos uns aos outros. E não é só o da mesma religião ama o da sua religião e odeia o outro. Não é bem assim, não. Isso aí é um comportamento da ignorância, do egoísmo, e é preciso que a gente aprenda o altruísmo, a gente aprenda a abertura da alma para abraçarmos a todas as criaturas igualmente, sem nos ficarmos presos a essa questão de casta. Não, você não é da minha religião, você não vai ser atendido. Imagina você não faz parte do meu grupo, então você não vai ter benefício. Você não é do meu partido, então não vou te ajudar. Olha só, isso é o divisionismo. Não funciona. A vida só vai funcionar quando houver fraternidade. O próprio sistema social funcionará quando houver fraternidade. A palavra fraternidade vem do latim, frater. Frater quer dizer irmão. E quando fala fraternidade, é uma união de irmãos, de pessoas que se amam, se respeitam e se ajudam acima de tudo. Aí é fraternidade. E é isso que precisa haver. Bom, vamos ver essa questão agora, então, dos nomezinhos, para que possamos fazer o nosso sorteio. E, enquanto a gente está dando uma olhada nisso, eu fiz lembrança também do André Luiz, que foi um determinado momento onde ele fez uma determinada beneficência que deu a ele 1 minuto de suspiro no umbral. Foi em razão de um atendimento médico onde Exatamente. Ele não cobrava. E aquela pessoa dedicou tanta prece a ele que deu um momento onde ele conseguiu realmente compreender a situação dele do umbral e ver que tinha pessoas próximas a ele que poderiam socorrê-lo. E isso se fez em razão de uma determinada prece. E é bom entender que o umbral quer dizer portão, quer dizer, os portões da morte, tá? Umbral. É uma região onde se reúnem os espíritos que se encheram de culpas. Por ali eles ficam. E ele estava tão atormentado que o trouxe um pouco de paz foi um benefício que ele tinha feito por alguém. Esse alguém fez preces por ele e ele pôde ter um pouquinho de paz. E o susto dele ao saber disso, né? Que daí já estava... E a gente nota os benefícios de André Luiz, o espírito André Luiz, no seu trabalho literário, científico, filosófico, trazido ao conhecimento das sociedades através da psicografia
do Francisco Cândido Xavier. Nós estamos divulgando no nosso site, no nosso Facebook. Isso daí eu coloco, não coloco outras coisas que não interessam. Que um livro que foi psicografado pelo Chico em 1940, né? A matéria que existe neste livro sobre a glândula pineal foi motivo de discussão científica e reconhecido cientificamente os propósitos e os princípios expressos neste livro de André Luiz, através do Chico. Então, a revista Neuroendocrinology Letters, essa revista publica o artigo que fala sobre glândula pineal e os princípios científicos expressos pela obra de André Luiz, que antecipava em mais de 60 anos os estudos da glândula pineal. Então, a gente vai vendo por que as universidades do mundo inteiro estão interessadas nos princípios da ciência espírita, porque a ciência espírita antecipa muitos fatos, antecipa muitos acontecimentos. Por isso que, de vez em quando, alguém joga uma pedra na grande árvore que é o espiritismo. Mas não se joga pedra em árvores que não dão bons frutos. Vamos, então? Vamos. E deixa eu São localizar quantos? aqui. Não, acho que não é esse aqui, não. Será que é esse aqui? Esse mesmo? Tá. Então, nós temos 16 pessoas aqui que ligaram para a gente. E aí a gente precisa, então, de um número até 16. Duarte, quem será o sorteado? Oi? 21? Então não chegou o documento aqui certinho. Você está aí no do mês passado, que eu estou vendo aí. Vai ter que reenviar. São Ó. 21. Enviar? Vai ter que fazer um reenvio lá. Pessoas ligaram aqui para a gente ou usaram do WhatsApp. Então, está com o Duarte agora. Quem será o nosso ganhador, Duarte? Que Número vai levar 7. o número 7. A Marina Rodrigues Cardomingo. Então, Marina, você ganhou esse livro Vinha da Luz. Ele estará disponível aqui para você durante 7 dias. A gente peça que você venha nesse período para que a gente possa dar sempre continuidade, né, nesses sorteios. Existem pessoas que não vêm buscar. A gente não gostaria que isso ocorresse contigo, Marina. Então, pode vir buscar o seu livro aqui durante esses 7 dias, tá bom? E as outras pessoas... A gente quer sempre dar esse tipo de alerta, né? Que a gente faz esse sorteio aqui, elas não vêm buscar. Então, a gente sempre vai fazer esse lembrete, tá bom? Então, Marina, te aguardamos aqui no próximo 7 dias para buscar o seu livro, tá bom? Parabéns. Você vai ter ótimas leituras para os seus próximos dias. E venha rápido para aproveitar cada vez mais esse livro aí. Vamos nos despedir, Muito bem. Gilson? Nós estamos dando
o encerramento do nosso programa, desejando aos nossos ouvintes muita paz, muita luz, muita tranquilidade. E olhe que maravilha é o nosso planeta, a nossa morada, né? Como dizia Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa é a nossa. A gente só precisa aprender a cuidar bem do planeta, porque a gente maltrata, a gente está matando o planeta. Então, no ambiente onde a gente vive, vamos colocar plantas, alface, couve, agrião, sabe? Vamos botar plantas, botar frutas e realmente criar um bom ambiente em torno de nós, limpo, cada vez mais adequado à condição da vida humana. Quando a gente mata o planeta, a gente está se suicidando também, porque nós somos natureza. Muita paz a todos, um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Paz sempre. Alguém te disse, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se valem de pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges do privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza, a semente germina em lauréis de esperança, muita vez sob a lama, ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade, em que a vida enxameia, se recusasse deslizar sobre tratos de terra e lâminas de areia. Olha as flores do charco embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que levas. A luz seria a luz e o sol seria o sol se fugissem das trevas. Esquece pessimismo, acusação, censura. Nada te desanime, ergue-te e vem, conquanto enferma e rude mesmo assim. Se deves, sofre e paga em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Vem cooperar no amor que devemos ao mundo e entenderás por fim que só se vence o mal pelo serviço ao bem e que a bênção de Deus jamais nos desampara nem despreza ninguém. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.